Olá, e na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler sobre educação. É o livro A Prática dos 4 Pilares da Educação, na sala de aula de Celso Antunes, editora Vozes, 17º fascículo da coleção Na Sala de Aula. Os 4 pilares da educação não são uma novidade, porque foram anunciados em 1990 na Conferência Internacional sobre Educação, patrocinada pela Unesco e realizada na Tailândia. No entanto, o modo como o autor apresenta aqui esses pilares torna mais claro para os educadores o que são e como devem ser perseguidos. Já na apresentação, ele mostra de forma muito interessante a importância de esses pilares serem 4. E ele diz assim: pense, por favor, em uma cadeira comum, dessas que não faltam em qualquer cozinha, desse instrumento simples e prosaico que nosso corpo, quando cansado, procura. Pense em uma cadeira, imaginem por que deve ter 4 pernas. A resposta parece fácil. Uma cadeira comum com 5 pernas é exagero, aberração, desperdício inútil. E uma cadeira com apenas 3 pernas, nem de cadeira pode ser chamada. Certamente não se sustenta, não garante apoio, não propõe segurança de que não vai cair. As 4 pernas de uma cadeira são essenciais. E mais que isso, jamais pode existir entre elas a presunção de ser uma mais importante do que a outra. É um início interessante, embora eu já tenha visto uma imagem de uma cadeira de 3 pernas absolutamente sustentada. Mas, a partir disso, ele passa a apresentar quais são os 4 pilares da educação, que todos os educadores já conhecem, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Ele dá uma rápida explicação sobre esses e vem depois, nos capítulos seguintes, a falar em cada um sobre um dos pilares. Sobre o primeiro pilar, a prática do aprender a conhecer, ele vai dando sugestões de como as aulas deveriam ou poderiam ser administradas de forma criativa e de forma a levar os alunos a realmente aprenderem. No segundo pilar, que é a prática do aprender, ele faz uma fala muito interessante sobre competências e habilidades. Lembro que quando eu ainda trabalhava em sala de aula, muitos colegas tinham dificuldade em compreender a diferença entre competências e habilidades. Por isso, vou ler aqui o início desse capítulo para ver se os entusiasmo a leitura. Você sabe qual o resultado da soma de 7 mais 6? Ou então, você sabe o que significa laranja? Se sua resposta é afirmativa e você pode garantir que o resultado dessa soma é 13, ou se você afirmar que a palavra se refere ao nome de uma fruta, mas pode ser também uma cor, você mostrou que possui competência para resolver problemas de cálculo simples e reconhecer o sentido de determinadas palavras em sua língua. O uso dessa competência aritmética ou linguística, entretanto, exigiu de você um emprego mental de várias habilidades, como, por exemplo, ler, calcular, interpretar, responder verbalmente, associar e etc. O saber fazer, que caracteriza o segundo pilar da educação, nesse estudo da Unesco, costuma ser expresso pela palavra competência. No exemplo acima, você mostrou
competência para operar cálculo aritmético e também competência para identificar palavras em sua língua. Mas o exercício não se fez senão pelo uso de diferentes habilidades ou a condição de bem apresentar o que se fez. Podemos, dessa forma, afirmar, como Lino de Macedo, que a competência é uma habilidade de forma geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem particular, específica, e conceituar competência como capacidade de mobilizar recursos mentais para encontrar soluções de problemas de diferentes naturezas. Portanto, quando o segundo pilar da educação destaca a essência do saber fazer, está se referindo ao trato com competências de igual forma, quando a ela se referem os parâmetros curriculares nacionais, designando-as como conteúdos procedimentais. A partir dali, ele vai falar de algumas competências básicas aos alunos das séries iniciais do ensino fundamental, e vai falar também sobre as múltiplas habilidades que são presumíveis para a educação infantil e anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Depois ele vai para o terceiro pilar, a prática do aprender a viver junto, e começa fazendo uma grande exposição sobre o que é a amizade. E em determinado momento vem o seguinte subtítulo: a amizade se educa? E ele responde: toda aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento que resulta da experiência. Dessa forma, o ser humano nasce com a habilidade para aprender, mas a aprendizagem em si somente ocorre com a experiência. Aí ele vai dizendo das primeiras habilidades, as primeiras aprendizagens dos bebês e conclui: não há, pois, a possibilidade de se discutir a educabilidade ou não da amizade. O que muitas vezes causa pequena confusão em alguns é conhecer a estratégia ou as estratégias para esse educar. É, pois, nesse contexto que se descobre que a pedagogia da amizade ainda está por se construir de forma coerente e pertinente. Nunca a sua possibilidade e sua indiscutível necessidade. Depois ele vai falando sobre crendices que comprometem a educação da amizade e chega então ao quarto pilar, a prática de aprender a ser. E ele diz o seguinte: a educação para um autêntico aprender a ser não pode ser restrita a uma ou outra disciplina em algum momento do planejamento docente, mas um pensamento constante de se formar alunos autônomos e capazes de estabelecer relações interpessoais, de se comunicarem plenamente e de intervirem de forma consciente e proativa na sociedade. E aí ele vai tratar muito sobre autoestima, o que é a autoestima. E ele diz assim: 3 palavras sintetizam a autoestima: o amor a si mesmo, a convicção do que se é e a certeza de que competência jamais nos faltará. E vai discorrer sobre essas questões todas, sobre múltiplas autoestimas, vai trazer um quadro em que ele vai mostrar exemplos de alta autoestima e de baixa autoestima,
vai nos mostrar também neste capítulo como é que a escola pode ajudar nisso, como é que a família pode ajudar nisso. E então, nós temos, como eu já disse no início, numa linguagem muito acessível, a explicação do que são esses 4 pilares, de que saberes estão envolvidos neles, de que forma os educadores podem fazer com que eles se concretizem no seu fazer didático, pedagógico, diário com seus alunos. Portanto, a recomendação de hoje é a prática dos 4 pilares da educação na sala de aula de Celso Antunes, editora Vozes.